Oi, pessoal. Essa é a aula de física da apostila 1, tá bom? A gente vai falar de velocidade média e já tá aí, ó, a formulinha de velocidade média. Em física, é muito importante que a gente aprenda os conceitos, mas que a gente aprenda também a trabalhar com fórmulas, tá? Então, é muito comum a gente encontrar aluno falando assim, é dividir ou é multiplicar? Que conta que eu faço? E a ideia não é essa. Eu já vi exercícios nos vestibulinhos que é assim, eles pegam uma fórmula que você não conhece, joga essa fórmula para você e fala, resolve. Poxa, mas se eu não conheço o conceito, se eu não sei nem do que você está falando, como que eu vou resolver? O que que o vestibulinho está querendo ver? Esse aluno é capaz de usar uma fórmula? Porque, gente, no ensino médio, vocês vão conhecer muitas fórmulas e vão ter que saber trabalhar com elas. E nem é tão complicado assim. O problema é aquele aluno que fica resistindo em pegar uma fórmula e usar a fórmula, fica só pensando: é dividir? É multiplicar? É mais? É menos? Que conta que eu faço? Posso fazer de cabeça porque tá fácil? Não pode, normalmente realmente é fácil, mas vai chegar uma hora que não, tá bom? Então tá aqui, ó, eu preciso primeiro conhecer a fórmula, eu preciso saber o que significa cada uma dessas coisas. Então, VM é velocidade média, o S é de space, de espaço, e o T é de tempo, tá? E o delta, o que significa o delta? O delta significa de um lugar até o outro, o quanto variou, ou de um momento até o outro, o quanto variou. Então, esse delta significa variação, tá certo? Então, vou dar um exemplo aqui de variação, tá bom? Vamos supor que eu saí daqui, eu andei até aqui. Então, eu fui daqui onde eu estou até aqui onde eu cheguei. E eu saí daqui e olhei para a plaquinha, porque eu estava fazendo uma caminhada, e eu vi a plaquinha de 30 metros. Que 30 é mais feinho, né? 30 metros. Aí, eu vim até aqui e olhei a plaquinha e estava escrito 230 metros. E aí eu pensei, nossa, eu andei 230 metros, tá certo? Não, não tá certo, porque eu não parti do zero, eu parti do 30. Então, quando eu chegasse aqui, eu tinha que falar, nossa, eu andei o quê? 230 menos 30, que dá 200 metros. Então, o meu ΔS aqui, nesse momento, é de 200 metros. Opa, 200 metros, tá bom? E aí, o que que eu vou pensar assim? Nossa, quanto tempo será que eu levei? Porque eu estava cronometrando, estava olhando no relógio, né? Então, a hora que eu olhei aqui no relógio, estava já nos 20 segundos, a hora que eu comecei a andar, tá? E aí eu andei, chegou aqui, estava com 70 segundos, a hora que eu parei nos 200 metros. Então, nossa, demorei 70 segundos? Não, eu tenho que ver o quanto variou. Então, é 70 menos 20, né? Então, 70 menos 20 dá 50. Então, na verdade, o meu ΔT não é 70, é 50, porque tem ali o delta. Então, muito importante a gente pensar em que o delta, que variação, ele não significa o final ou o inicial. Eu tenho sempre que fazer essa subtração e saber o quanto variou. Vamos já calcular a velocidade aqui? Como que eu faço isso? 200 metros, 50 segundos. Eu vou apagar tudo isso, gente, para deixar bonitinho. Então, o que que eu faria nesse caso? Eu colocaria aqui que o meu ΔS é 200 metros, e eu coloco metro porque a unidade em física é muito importante. Eu coloco aqui que o meu ΔT é 50 segundos. Pronto, então é só dividir? Na prática posso fazer só dividir então? Não, não, porque depois você vai errar multiplicando coisa errada, dividindo coisa errada. Você vai copiar a fórmula bonitinha e você vai pensar sobre essa fórmula, tá bom?
Então, qual que é a minha pergunta? Qual é a velocidade? Então, a velocidade média é o meu x. E aí, eu vou até fazer de cores diferentes para vocês entenderem. Olha só, velocidade média é x, tá vendo? Então, eu vou colocar no lugar da velocidade média x. Substituir na fórmula é extremamente importante. Saber substituir, colocar no mesmo lugar. Parece bobo para quem já entendeu, mas não é bobo. O ΔS que está aqui, que é quem eu tenho que colocar depois do igual, é 200 metros. Então, o que que eu vou escrever aqui? 200. E é até legal se eu puder colocar a unidade também, facilita a minha vida depois. Aí tem uma barra aqui. O ΔT que está ali, tá vendo o ΔT aqui? Está embaixo do ΔS. É 50 segundos. Então, eu vou colocar aqui o quê? 50 segundos. Tá vendo que eu tomei cuidado de colocar cada um no seu lugar? Isso é mais importante. Resolver agora é fácil, mas se eu não colocar cada um no seu lugar, eu vou errar por bobagem. Então, meu x agora, eu vou até calcular com azul aqui, que é o último que apareceu, é 200 dividido por 50, que dá 4 m por s, metros por segundo, tá bom? Então, o que que eu tenho que fazer quando eu tenho que resolver um probleminha? Eu anoto todos os valores. Eu vejo quem é minha pergunta, que nesse caso aqui era a velocidade média minha pergunta. Quem é? Copio a fórmula que eu vou usar, ó. Eu copiei a fórmula. Eu substituí na fórmula. Tá vendo? E só depois que eu fiz isso, eu calculei. Então, Pro, mas era só eu pensar que 200 por 50 dá 4. Não. Tô insistindo, né? Tô sendo repetitiva, mas é isso. Não dá para simplesmente achar que era só dividir. Vou mostrar no próximo exercício. Vamos supor que eu falasse para você. O carro, ele estava andando com uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Então, vou colocar aqui, 60 quilômetros por hora. E ele andou nessa velocidade por 1 hora e meia. O que é o andar nessa velocidade por 1 hora e meia? É meu ΔT. Então, meu ΔT é 1 hora e meia, que eu vou colocar como 1,5, né? Isso aqui é 1 hora e meia. Bom, quanto ele conseguiu andar? Qual a distância que ele conseguiu andar? Bom, a distância dele é o ΔS. Esse é o meu X. E agora eu vou fazer aquele passo todo. Anotei os valores, vou colocar na fórmula, né? E vou substituir. Só que daí, ó, aquela história. Qual que é a minha velocidade média? 60 quilômetros por hora. Vou escrever aqui. Tudo bem. Qual que é o meu ΔS? Ai, nossa, eu nunca tinha visto isso, que bonitinho. Dá para ampliar. E agora como eu volto? Ah, muito bem. Como que eu faço para... É ao vivo, gente. Como que eu faço para... Qual que é o meu ΔS? Meu ΔS é o X, é o que eu quero descobrir. Então, boto lá X. E qual que é... Vamos ver que cor que eu tenho aqui. Qual que é o meu ΔT? Meu ΔT é 1,5. Então, vou escrever aqui 1,5 horas. Olha que interessante, eu tenho H aqui e H aqui. Vou cortar, que já fica fácil minha vida. É só dividir aqui? Não nesse caso, tá? Nesse caso, eu vou fazer uma multiplicação em cruz aqui, ó. Aqui tem 1 vezes x dá x. E aqui eu vou fazer vezes, 60 vezes 1,5, que dá 60 vezes 1, 60, 60 vezes meio, 30, dá 90. 90 o quê? 90 quilômetros, que é o que veio junto. Então, percebe que fazendo a conta assim, eu já saio com a unidade, e percebe que agora eu fiz vezes e não fiz dividir? Então, professora, é vezes ou dividir, não importa. Substituindo certinho na fórmula, não tem como errar a conta. Tá? Fazendo o colorido mais bonitinho ainda, tá bom? Então, e aí? Mas aí eu vou ter que decorar essa fórmula? Outra pergunta que sempre aparece. Vai ter que decorar a fórmula, mas ela não é tão difícil assim de decorar. Vamos pensar, qual que é a velocidade daqui para Campinas?
é 80 quilômetros por hora. Tá. Velocidade máxima daqui para Campinas, 80 quilômetros por hora. O que é quilômetro? Quilômetro é uma distância. O que é a hora? Hora é um tempo. Então, a fórmula da velocidade não é distância dividido pelo tempo? É isso, eu não preciso decorar essa fórmula, eu só preciso prestar atenção nas unidades dela. Algumas fórmulas, elas vão ser assim. Professora, você passou quilômetro por hora e metro por segundo. Qual que é o correto? No Sistema Internacional de Medidas, o SI, que vocês vão ver isso em alguns lugares, em alguns problemas, de acordo com o SI. No Sistema Internacional de Medidas, o correto é metro por segundo. Metro para distância, segundo para tempo, metro por segundo. Tá bom. Mas, professora, quilômetro por hora está errado? Não. Qual que eu vou usar no problema? Depende. Ele pode pedir em quilômetro por hora, ele pode pedir por metro por segundo, ele pode pedir de acordo com SI, deve ser metro por segundo, ou ele pode colocar lá nas respostas tudo misturado e você tem que achar a resposta correta. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber transformar uma coisa na outra, tá? Então, para transformar quilômetro por hora, vou por aqui, quilômetro por hora, esse km nunca fica bonito. Para metro por segundo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar no número mágico, que é o número, vou pôr de outra cor, porque eu estou tão feliz com cores hoje, 3,6, tá? O que eu faço com esse 3,6? Se eu quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Se eu quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. E aí, simples assim, ó. 72 quilômetros por hora. Ah, quanto que é em metro por segundo? Só dividir. Divido isso por 3,6 e eu vou ver que dá 20 metros por segundo. Ah, não, eu tenho 5. 5 não, 5 é um número muito feio para dar resultado. Eu tenho 10 metros por segundo. Vamos facilitar nossa vida. Quanto dá isso em quilômetro por hora? Então, aqui o que eu fiz é que eu dividi por 3,6. O que eu vou fazer aqui? Vezes 3,6 vai dar 36. Tá? Então, simples assim, é só saber. Como que isso pode aparecer num probleminha? Num probleminha, ele pode falar assim, um certo cara estava a 72 quilômetros... Não, vamos fazer diferente. Tinha uma pessoa andando a 20 metros por segundo. Tá. E o outro estava a 70 quilômetros por hora. Qual estava mais rápido? Sei lá. Como é que eu vou saber? Um está em metro por segundo, outro está em quilômetro por hora. Como é que eu sei disso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar. Se eu transformar isso aqui em quilômetro por hora, dá 72. A gente tinha feito agora há pouco. Então, qual está mais rápido? Tcharam! Esse está mais rápido, porque ele está com 72 quilômetros por hora. Eu só posso comparar se eles estiverem na mesma unidade. E às vezes aparece esse tipo de problema, para você comparar a unidade, tá certo? Bom, só isso que pode aparecer de velocidade média? Não, não se assustem com tanto de contas, elas vão aparecer mesmo. E elas vão aparecer várias vezes. E aí, como é que você se acostuma com elas? Faz um exercício atrás do outro, tá bom? A outra fórmula que pode aparecer é essa aqui, que é a equação horária da posição. Então, o que é esse S? S não é posição? Isso aqui é a posição final, tá? O que é esse S0? A posição inicial. V, velocidade, T, tempo. Para que serve isso? Às vezes eu posso considerar que uma coisa muda e outra não. Então, por exemplo, de onde eu saí, normalmente não muda, porque eu saí só de um lugar e eu não vou mudar de onde, não consigo mudar o passado, né? De repente, a velocidade, se ela é constante, não tem aceleração, ela também não vai mudar. Mas à medida que o tempo cresce, eu mudo de posição, concorda? Então, se eu pensar assim, ó, eu saí na posição 10 metros, né? Eu estava aqui, olhei na plaquinha, estava lá 10 metros,
E aí fui andando, numa velocidade tranquila, tranquila não, porque isso é bem rápido, de 5 metros por segundo, e cheguei aqui na minha posição final. Como é que eu passo isso aqui para a minha equação horária? Se eu sair na posição de 10 metros, meu S0 é 10. Vou escrever aqui. S0 igual a 10 metros. Se a minha velocidade é 5, vou escrever aqui que a velocidade é de 5 metros por segundo. A minha posição final, eu não sei. Né? Deixa eu pôr um ponto de interrogação. O tempo que eu gastei, eu não sei. Como é que eu passo isso para lá? S fica S mesmo. S0 tá aqui, ó, 10. V tá aqui, ó, 5. E o T tá aqui, é T, que eu não sei. Essa é uma equação horária desse momento, tá bom? Então, se eu falar assim, tá no tempo de 2 segundos. Em 2 segundos, eu vou substituir o tempo por 2 segundos. 10 mais 5 vezes 2, que vai dar 10. 10 mais 10, 20. Então, em 2 segundos, eu estou na posição de 20 metros. Não, em 10 segundos. 10 vezes 5, 50, mais 10, 60. Em 10 segundos, eu vou estar na posição de 60 metros. É para isso que serve uma equação horária. Também consigo transformar uma equação horária numa reta, num gráfico, por exemplo. Tá bom? Não. Tá bom, então quanto tempo vai levar para eu chegar na posição de 100 metros? Bom, então a pergunta é outra. Posição final 100 metros. A equação era 10 mais 5t. E o t vai continuar t porque a pergunta é quanto tempo. E eu vou resolver. Passo 10 para lá, fica 90. 5t igual a 90. T igual a 90 dividido por 5. 90 dividido por 5 é 18. Então, quanto tempo leva para eu chegar em 100 metros? 18 segundos. Se não acompanhou, tenta fazer a conta. Se não acompanhou de novo o que eu falei, assiste várias vezes o vídeo. Se não acompanhou mesmo assim, não tem problema, é só me perguntar, tá bom? Bom, a aula de velocidade média essa, eu queria fazer um vídeo só com as continhas para vocês tentarem olhar a apostila e tentar resolver e tirar dúvida comigo, tá bom, pessoal? É isso.